Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse: "Homem, fraco na fé, por que você duvidou?" Assim que eles subiram a barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "Tu és verdadeiramente Filho de Deus." Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, queridos e queridas irmãs, irmãos, que estão me ouvindo neste momento. É tão bom ouvirmos estas palavras de Jesus diante do nosso grito: "Senhor, salva-me." E Jesus, que responde, diz para nós: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é bom ouvirmos estas palavras e nós estendermos a nossa mão, especialmente quando parece que o barco da nossa vida esteja afundando, e segurarmos na mão de Jesus, que mais uma vez nos salva. O Evangelho proposto pela Igreja na memória de hoje recorda a figura de Pedro, pescador, homem comum, mas que confiou no Mestre, amando-o profundamente, e por isso se transformou em um dos pilares da Igreja, ao lado de Paulo. Jesus forçou os discípulos a irem para o outro lado do mar, onde ficava a terra dos pagãos. A barca simboliza a comunidade. Ela tem a missão de dirigir-se aos pagãos e de anunciar também entre eles a boa nova do reino, que gera um novo jeito de viver em comunidade. Mas a travessia é perigosa, é demorada. A barca é agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Apesar de terem remado a noite toda, falta muito para chegar à terra. Faltava muito para a comunidade, para as comunidades fazerem uma travessia para os pagãos. Jesus não foi com eles. Ele queria que aprendesse a superar as dificuldades da vida juntos e unidos,
e fortalecidos pela fé. O contraste é grande. Jesus, junto de Deus, na paz da montanha, e os discípulos, meio perdidos, lá embaixo, no mar revoltado. Na quarta vigília, isto é, entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Andando sobre as águas, chegou perto deles, mas não o reconheceram. Gritavam de medo, pensando que fosse um fantasma. Jesus os acalmou, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. A expressão sou eu é a mesma com que Deus fortaleceu a Moisés quando o enviou para libertar o povo do Egito. Para as comunidades, tanto de ontem como de hoje, era e é muito importante ouvir repetidamente: coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro pede para andar sobre as águas, quer experimentar o poder que domina a fúria do mar, um poder que na Bíblia é exclusivo de Deus. Jesus permite que ele participe desse poder, mas Pedro tem medo, pensa que vai afundar e grita: Senhor, salva-me. Jesus o segura e repreende, dizendo: homem fraco na fé, por que duvidou? Pedro tem mais força do que ele imagina, mas tem medo das ondas contrárias e não acredita no poder que existe nele. Muitas vezes as comunidades não acreditam na força do Espírito que existe dentro delas e que atua através da fé. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.